Você já parou para pensar que algumas coisas que acontecem na nossa vida que você não vê, só que elas pesam como se fossem uma tonelada que você estivesse carregando nas suas costas? Você já parou para observar isso? Que tem coisas que a gente não vê, mas parece que a nossa vida não anda, parece que a nossa vida não vai, parece que tem alguma coisa de errado e isso pesa muito. Você já sentiu isso na sua vida? Escreve aí para mim. Você já sentiu isso? Por que eu estou falando isso? Porque talvez... Sim. Então, eu estou te falando isso porque talvez... Eu não sei qual é o problema que você está passando hoje na sua vida. Eu não sei qual é o tipo de tristeza que você está carregando, qual é o problema que precisa ser resolvido, se é um problema no corpo, se é um problema mental, se é sentimental, se é um problema no espírito, algo espiritual, eu não sei o que é. Mas o que acontece? A pessoa quando vem passando por alguma coisa que ela não vê, é pior do que se visse. Porque quando não vê, às vezes você não consegue ter solução para aquilo, porque você não consegue compreender aquilo que está tirando a sua paz. Sabe? Aquilo que está tirando a sua energia, às vezes tirando a vontade de viver, não é? Então o que acontece? Acontece que na live de hoje eu quero falar algo relacionado a Jesus Cristo, que está escrito no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 até o 17. Se você puder acompanhar, eu aconselho que você acompanhe. Eu vou ler para você e depois eu vou explicar algo sensacional. Então vamos lá. Uma mulher curada no sábado. Você é mulher? Isso vale para homem também, tá? Mas você é mulher? William, eu sou mulher. Então presta atenção. Uma mulher é curada no sábado. Que dia que é hoje? Hoje é sábado. Hoje é sábado. Então fica aqui. Fica aqui. Eu vou ler para você o que está em Lucas, capítulo 13, e vou te explicar depois. Vamos lá. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela estava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Aí Jesus respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, nos dias de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Lucas escreveu isso, capítulo 13, versículos do 10 até o 17. Então vamos lá. Olha, presta atenção aqui. Lucas, ele está contando aqui um relato, ele está falando que havia uma mulher que ela estava há 18 anos vivendo dessa forma. 18 anos, uma pessoa vivendo curvada. 18 anos olhando para o chão. Há 18 anos, essa mulher ela não conseguia olhar para o céu, ela não conseguia levantar a cabeça para cima. Só que o que acontece?
essa história toda, ela não é simplesmente somente sobre essa mulher aqui. Essa história que Lucas conta é sobre mim, é sobre você, sobre todos nós. Porque de alguma forma, sabe, por que é sobre todos nós? Porque de alguma forma na nossa vida, às vezes nós estamos vivendo de uma forma curvada. E às vezes nós nem percebemos que estamos vivendo assim, sabe? Seja por mágoas, falta de perdão, que às vezes nós não liberamos para as pessoas, às vezes relacionamentos tóxicos, às vezes problemas com o pai, com o filho, culpas, às vezes, que nós carregamos de coisas que não deveríamos ter feito, acabamos fazendo, às vezes com outras pessoas, que isso causa um arrependimento. Então, isso faz com que, às vezes, nós vivamos curvados por causa do medo de enfrentar as coisas, sabe? Medo de cumprir o propósito, medo de cumprir o chamado de Deus. Isso gera medo dentro de uma pessoa. Eu poderia, por exemplo, começar a live agora perguntando para você o que é que está curvando você agora, nesse exato momento. O que é que faz você ficar com os ombros caídos para frente? Essa mulher aqui, Lucas ele está dizendo que há 18 anos ela vivia curvada. Sabe o que acontece? Acontece que Lucas ele diz que certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Então presta atenção nisso, olha. A história dessa mulher aqui, ela mostra pra gente que às vezes as nossas dores físicas, as nossas dores emocionais, sabe, as dores que a gente tem às vezes pelo corpo, às vezes a dor que a gente tem, a dor no nosso coração, às vezes elas têm raízes mais profundas do que você imagina. Essa mulher aqui, olha, ela estava há 18 anos vivendo curvada por causa de um espírito que a mantinha daquele jeito. Tem coisas, às vezes, na alma de uma pessoa que só Deus pode curar. E às vezes ela está procurando médicos e o médico diz que ela nunca tem nada, mas ela sente. O corpo dela sente. Por quê? Tem dores físicas e emocionais que ninguém tem condições de curar isso de uma pessoa. É só Deus. É só no espírito. Então, esse relato que nós vamos falar sobre isso é justamente sobre uma pessoa, às vezes, que ela vive encurvada. Porque às vezes ela não tem relacionamento com Deus, ou precisa despertar alguma coisa a mais na cabeça dela. O texto ele diz que essa mulher, ela não podia se endireitar há 18 anos. E aí você pode pensar assim, a mesma coisa que eu penso, né? Porque provavelmente essa mulher ela já tinha buscado ajuda, não é? Ela já tinha tentado se endireitar. Só que ninguém conseguiu ajeitar essa mulher. Nada funcionava para ela. Você pode pensar, por exemplo, quantas vezes na nossa vida, às vezes nós fazemos de tudo para mudar a nossa vida, mudar o nosso relacionamento. Às vezes você tem vontade de viver uma vida nova, viver uma vida diferente, você quer se levantar, mas parece que tem algo que não deixa. É a mesma situação dessa mulher. Por 18 anos, com certeza, ela já tinha buscado ajuda de alguém. Só que ela estava buscando ajuda com as pessoas erradas. Porque o problema dela não era físico, o problema não era emocional. O problema dela é que Lucas diz que tinha um espírito que a mantinha doente há 18 anos. Então aqui, só para você ter certeza disso, viu? Tem doenças no corpo, doenças emocionais e doenças espirituais. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Lucas está falando sobre isso. Então vamos lá. Vamos começar aqui passo a passo. Ao vê-la,
Versículo 12. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: endireita-se. Endireita-se. Mulher, você está livre dessa doença. Então ele lhe impôs as mãos e imediatamente ela endireitou e passou a louvar a Deus. Então, escuta isso aqui, olha. O texto diz que foi Jesus que viu a mulher. Escuta isso. O texto ele está dizendo que foi Jesus que viu a mulher. A mulher, ela não pediu ajuda de Jesus aqui. Ela não gritou, ela não pediu socorro de Jesus, mas o que acontece? Foi Jesus que viu a mulher. William, o que isso me ensina? Isso ensina que, às vezes, você está buscando respostas em pessoas que não vão te dar respostas. Uma pessoa, quando ela está, presta atenção, na presença de Jesus, Jesus ele não vê só o físico. Jesus ele vê além daquilo que a própria pessoa consegue ver. Como assim, William? Ele olha para uma mulher que está curvada há 18 anos e ele consegue ver coisas que outros humanos não conseguem ver. Jesus Cristo, ele não somente ele viu a coluna da mulher dobrada, mas ele também viu o peso que essa mulher carregava há 18 anos, que não era físico. Mas Jesus Cristo ele conseguia ver. Sabe o que acontece? Jesus Cristo ele viu esse espírito de enfermidade, como Lucas diz, né, que mantinha essa mulher presa. E você vai perceber que às vezes as pessoas elas só veem aquilo que é físico, não é? Geralmente é. Vou te dar um exemplo para você entender. Observa isso na sua vida. Às vezes você está tão mal por dentro, com vontade de chorar, com vontade de desabafar, está passando por um grande problema, está passando por uma grande perda. E às vezes tem pessoas do teu lado que elas não conseguem se colocar no seu lugar, sabe? Elas não conseguem ver o tamanho do seu sofrimento. Você pode observar que às vezes dentro da sua própria casa, eu estou te falando isso não é para te causar uma revolta não, viu? É para causar uma revolta dentro de você, para você não, eu preciso mudar esse tipo de vida, que é justamente, às vezes, está o seu filho, está o seu esposo, está a sua esposa, todos estão sofrendo. Aí um pergunta para o outro, e aí, como é que você está? Não, está tudo bem. Não está bem. Não está bem, dá uma olhadinha com mais calma. Dá uma olhada com mais jeito. É assim que Jesus Cristo faz. Ele olha através do corpo. Consegue ver a alma da pessoa. Você sabe quando eu falo sobre intimidade? Que quando a maior parte das pessoas, elas são casadas e elas não têm intimidades. Não tem intimidade com a pessoa. Intimidade é você se relacionar com a alma da outra pessoa. É você olhar nos olhos dela e você realmente poder falar tudo aquilo que você tem vontade. Você ser livre para você falar as coisas que te doem, as coisas que te machucam, as coisas que você sente alegria, os seus sonhos. Você pode falar tudo. Isso se chama intimidade. A maior parte das pessoas não tem. É você olhar além daquilo que é físico. A pessoa está falando para você que não tem nada, mas ela está chorando. Chorando. Aí às vezes a pessoa se vira e sai. Então o que acontece? Acontece que Jesus Cristo ele olha para aquela mulher curvada e ele vê que ali existe um espírito de enfermidade que está mantendo aquela mulher presa. E como eu falei, é a mesma coisa quando alguém às vezes te vê sorrindo, né, e acha que está tudo bem. Só porque você está sorrindo, às vezes as pessoas acham que está tudo bem. E às vezes elas não conseguem enxergar aquilo que você está carregando, o seu sofrimento, as lágrimas que você está escondendo, o peso que você está carregando por algum motivo. Ela não sabe quais são os pensamentos, às vezes, que você está tendo, às vezes pensamentos destrutivos. Por quê? Porque as pessoas não prestam atenção nas outras.
Presta pelo menos nas pessoas dentro da sua casa. Estou te falando isso por quê? Porque o objetivo do ser humano, de um cristão, é ele ter a mente de Cristo. É cada vez mais você se parecer com Cristo. Um pequeno Cristo. Nós somos um pequeno Cristo. Cada um. Então Jesus Cristo, ele olhava, nós temos que treinar isso daí. Treinar nossa sensibilidade em relação às pessoas. Você pode perceber que as pessoas, elas não ligam umas para as outras, não é? A maioria não. E é justamente isso. Jesus, ele vê através do sorriso. Jesus, ele vê através do peso daquilo que a pessoa está sentindo. E sabe o que é interessante quando Jesus Cristo, ele pega e olha para aquela mulher? Jesus, ele não espera a mulher vir até ele. Jesus chama ela, não é isso que o texto está dizendo? E escuta isso. Antes mesmo, está escrito aqui, olha. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Depois ele impôs as mãos nela. Presta atenção nisso daqui, olha. Tem pessoas que não sabem o significado da palavra poder. Oi, Rose. Jesus Cristo, ele diz que a mulher está livre, que a mulher está liberta daquele espírito que mantinha ela curvada por 18 anos. Ele nem tocou nela. Antes dela chegar, ele declara: mulher, você está livre da sua doença. Eu estou aqui no capítulo 12, tá? Sabe o que acontece? Jesus Cristo, ele não olha para a circunstância que as pessoas vivem. Às vezes você já fez um monte de doideira na sua vida, sabe? Aí você fala assim: não, mas Deus não quer saber de mim, não. Eu fiz cada doideira aí que Deus não tem nem como me perdoar. Deixa eu te falar sobre isso. Você precisa conhecer mais a Deus. Porque Deus, ele te amou antes de qualquer outra coisa, ele te amou. Então, primeiro você vai compreender sobre o amor de Deus, conforme você vai conhecendo, você vai entendendo sobre o amor de Deus. Depois você também vai conhecer a justiça de Deus. Conforme você vai tendo relacionamento com Deus, você vai perceber que Jesus Cristo, ele não está nem aí para a situação da pessoa. Se a pessoa está encurvada, se a pessoa está em pé, se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa não tem dinheiro. Se a pessoa está muito doente, Jesus Cristo não está nem aí se a pessoa está para morrer. E para que Jesus Cristo está, William? Jesus Cristo ele está aí só para o poder de Deus. Ele olha para a mulher curvada e ele vê que aquela mulher está precisando de um alívio espiritual. Você fala, mas já são 18 anos, já passou por médico, já fez isso, já fez aquilo. Pois então, Jesus não olha nada para a vida daquela mulher. Jesus não olha para as coisas que você, às vezes, tem uma doença que já faz há não sei quanto tempo. Ele não olha o tamanho do seu problema. Ele já sabe o tamanho do poder de Deus na vida de uma pessoa. Jesus, meu irmão está para morrer, Jesus. Lázaro está para morrer. Ajuda. Aí Jesus vai lá, devagar. Lázaro já está morto. Não, ele não está morto, não. Ele só está dormindo. Te acalma. Aí você olha assim para uma situação dessa, né? Como é que você fala para um morto levantar? É quase um absurdo, né? Falar para um morto levantar. Então, é porque Jesus não olha para essas coisas. Não importa. Ele ainda diz, olha, não está morto, não. Ele só está dormindo. Lázaro, te levanta. Jesus não olha para as circunstâncias. Ele só olha para o poder de Deus. Às vezes você olha para a sua vida e você pensa que você é uma pessoa que foi, tipo, amaldiçoada por Deus. Porque às vezes você olha para os seus pais, olha para as pessoas que te criaram, e você não consegue compreender que essas dificuldades que você passa têm a ver com o propósito que você nasceu para viver. Só que você ainda não sabe disso, você ainda não descobriu. E às vezes você faz os julgamentos da sua vida, daquilo que você já viveu,
com coisas em relação a Deus. Por que que Deus me colocou nessa família? Por que que eu nasci aqui? Por que isso? Por que aquilo? Você precisa mudar isso na sua cabeça. Você tem que entender que muitas coisas que acontecem aqui nesse planeta, ele não está no domínio de Deus. Esse planeta ele pertence ao maligno. E é isso que a palavra de Deus fala. Então tem várias coisas que acontecem com as pessoas relacionadas a doenças, a mortes, que Deus ele permite, mas é o homem que causa essas coisas. Você está entendendo? É o homem que causa a falta de amor, que talvez você nunca conheceu o que é o amor. É o homem que rejeita. Você está entendendo isso? Não é Deus. Deus não ensinou essas coisas. Deus ensina algo completamente diferente, como isso que eu estou te falando, a respeito de Jesus Cristo. É assim, olha, se você olha para a sua vida, você sente que você tem um peso dentro de você, algo que não deixa você avançar, algo que está travando a sua vida, e você não faz nada por isso, você está decidindo viver uma vida toda curvada. Feita essa mulher aqui, olha, que Lucas fala, que ela viveu por 18 anos curvada. Quando você não faz nada, e sabe o que é o pior disso tudo? Quando você vive curvada, aceitando tudo aquilo que os outros falam para você, aceitando coisas que às vezes você mesma fala para você. Você sabe o que é pior disso tudo, se você acha que você está carregando um peso na sua vida? William, eu não sei não. O que é o pior de tudo? O pior dessa história toda, sabe o que é? É que quando uma pessoa ela não reage, às vezes ela vive deprimida, ela vive dando corda para aqueles pensamentos negativos, o que acontece? Acontece que o mundo ele começa a se acostumar com aquilo que você já se acostumou. Presta atenção nisso que eu vou te falar. O mundo ele começa a se acostumar com aquilo que se tornou normal na sua vida. Às vezes tudo que você fez na sua vida foi decisão sua. Deus nunca teve nada em relação aos planos que você vive hoje. Ou você está na vida que você está porque você se meteu, ou alguém que te meteu nessa furada, às vezes. Deus não tem nada a ver, o plano dele é outro, mas a pessoa pensa que, cadê os planos de Deus na minha vida? É porque você está tão encralacrada em outros planos que você não consegue ver que você precisa fazer aquilo que Jesus Cristo mais falava, converta-se. E tem gente que fica ofendido quando a pessoa fala, olha, isso é coisa de... Né, geralmente são evangélicos que falam isso, se converta. Jesus Cristo falava, vivia falando isso. Isso é simples, converter é você voltar. É simples, você está indo, você volta. Não tem nada demais, não. Sabe o que acontece? Acontece que às vezes você vai se acostumando a se curvar. Começa a aceitar as dores no seu corpo, sendo que você não tem dor nenhuma. A dor é emocional, a dor é psicológica. Você criou na sua mente essas dores. Vai em médico, nunca dá nada. Faz um monte de exame, nunca dá nada. Dores psicossomáticas, criadas pela própria mente. A pessoa é travada em uma cama, com dor por tudo quanto é lado do corpo, vai no médico, faz exames, não dá nada. Quando você aceita isso na sua vida, você vai perceber que as pessoas, elas, mesmo morando com você, às vezes elas vão se acostumar também. E aí você vai viver achando que isso é normal. E eu te digo uma coisa, isso não é normal. Não é normal você viver curvada para nada nessa vida. Você, eu, nós não nascemos para vivermos curvados. De forma alguma. Olha, essa mulher aqui, ela vivia olhando para o chão. Era uma mulher que estava limitada. Jesus Cristo, ele falou que nós faríamos obras maiores do que ele. O que você está fazendo? O que você está fazendo em relação à obra relacionada a Deus? Quando Deus faz uma pessoa, ele faz
para cumprir o propósito dele. Essa pessoa, toda pessoa que nasce, ela já foi escolhida. Antes de tudo ser fundado, Deus já escolheu essa pessoa que nasceu hoje. E ele não faz uma pessoa para ela viver curvada. Ele faz uma pessoa para ela viver de cabeça erguida, com a mente ligada no propósito que Deus preparou para essa pessoa. Toda pessoa é assim, ela nasce, Deus dá dons para essa pessoa e ela nasce com um propósito. E talvez até hoje você nunca descobriu nada em relação a isso, porque a sua vida é voltada para outras coisas. Isso aqui não é um julgamento, viu? São várias pessoas assistindo, então cada um que se analisa. O problema é que às vezes, sabe o que acontece? Algumas pessoas elas se acostumam a viver na dor. Elas se acostumam a fazer as coisas erradas, elas se acostumam a mentir, elas se acostumam a desagradar as outras pessoas no sentido de ofender. Algumas pessoas elas se acostumam a viver sem amor dentro de casa, com seu próprio filho, com seu próprio marido, com a sua mãe, com a sua esposa. Elas se acostumam a não se elogiarem. Elas se acostumam a não falar que se amam. Elas vão se acostumando. E sabe o que acontece? Isso também causa dor. São dores emocionais. Da mesma forma que uma pessoa ela tem dor pelo corpo. Às vezes ela não acha solução, ela vai se acostumando com aquela dor. Então tem dor no corpo, dor na alma e dor no espírito também. Então vamos lá, para dar continuidade aqui, senão a gente acaba se estendendo demais. Então, como eu estava falando, Jesus Cristo ele não olha para a circunstância de uma pessoa. A mulher, ela se endireitou. Escuta isso. A mulher, Lucas fala que a mulher, ela se endireitou e imediatamente ela começou a louvar a quem? A Deus. Eu vou ler isso aqui novamente, olha. Versículo 12. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Olha, presta atenção nisso que eu estou te falando. O que eu vejo de pessoas aí recebendo bênçãos nas suas vidas e agradecendo a outras pessoas que não é Deus, pessoas que já morreram, tem aos montes de pessoas. Ela recebe uma bênção de Deus. Ao invés de agradecer para Deus, ela agradece para alguém que não é Deus. Eu não sei se você faz isso, é você quem tem que pensar. Presta atenção, vou ler mais uma vez, tá? Imediatamente ela endireitou-se e passou a louvar a Deus. A Deus. Quem coloca as bênçãos na vida de uma pessoa? Somente Deus. Tem uma outra passagem, né? Depois, quando Pedro foi fazer a primeira pregação, quando ele estava na frente lá do templo, tinha uma pessoa que estava precisando de cura. E o que acontece? Aquela pessoa foi curada por Pedro e também fala, imediatamente aquela pessoa começou a louvar a Deus. Não foi louvar a Pedro, não. Não foi a louvar ninguém. Nenhum discípulo foi louvado. Só Deus. Só para você prestar atenção. Por quê? Porque tem pessoas que elas negam o poder de Deus nas suas próprias vidas. Elas dizem que acreditam em Deus, mas elas agradecem outras pessoas, mas não agradecem a Deus, o verdadeiro Deus que fez o milagre na vida dela. Ela não reconhece. Por quê? Porque aprendeu de uma outra forma. Quando acontecer algo na sua vida, saiba de uma coisa. Isso vem de Deus. Sempre vem de Deus. Então essa mulher, ela começou a louvar a Deus. Nós estamos aqui no capítulo 14. E aí vem algo terrível. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias e não no dia de sábado. Olha uma coisa dessa. Nossa. Você prestou atenção nisso que foi lido aqui?
Sabe quem é essa pessoa que está falando? É o chefe da sinagoga. William, eu não sei o que é sinagoga. Faz de conta que é o chefe da igreja que você frequenta hoje em dia. É o chefe de lá. É o mais estudado. É o que mais sabe das coisas. O chefe da sinagoga. Vou repetir aqui, viu? Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: tem 6 dias para curar, por que vocês vêm hoje no dia de sábado? Olha, dá uma olhada na reação dessa pessoa. Isso é quando eu chamo de religioso mesmo, sabe? Esse é um religioso. Ele está aí só para as suas tradições. Ele não está aí para as pessoas. Ele está aí para as tradições, para os costumes. O que acontece? Uma pessoa vendo a outra sendo curada, sendo que ele, esse líder religioso, o que ele é? Algumas pessoas acham que ele era um representante de Deus, como tem gente aqui que hoje ainda acredita que existe um representante de Deus aqui nesse planeta. Não tem representante de Deus. Esse daqui era um representante, as pessoas achavam que ele era representante. E sabe o que acontece? Ao invés dele celebrar a cura daquela mulher, ao invés dele ficar contente com a cura daquela mulher, ele também louvar a Deus, sabe o que ele faz? Ele reclama porque a mulher está sendo curada no sábado. Vê se pode um negócio desse. William, o que isso mostra para a gente? Mostra que muitas vezes as regras que as pessoas criam, elas tentam limitar o agir de Deus. Muitas vezes, o homem ele cria regras, ele cria costumes para afastar as pessoas de Deus. Mas quando você olha uma pessoa que ela se diz ser estudada, passou 20, 30 anos, ela pode ser cega do mesmo jeito, como essas pessoas aqui, olha, a maior parte daqueles mestres da lei, os mestres da lei, os fariseus, todos eles eram religiosos. É do mesmo jeito hoje, não muda nada. William, mas de qual igreja você está falando? De todas. Todas, 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 todas. Aí você fala, não, mas você não pode, como é que se diz? Falar de todas. Eu falo de todas porque dentro dessas todas existem as pessoas. São as pessoas que faz a diferença. São as pessoas que são de Cristo, não da igreja. Presta atenção no que eu te falar. Não da igreja, não da religião. Isso, a palavra é generalizar. Generalizar, isso. Obrigado, dona Celeste, Júlia. Generalizar. Eu generalizo, sabe por quê? Porque é a mesma coisa. Às vezes você escuta eu aqui falando, e aí você fala assim, nossa, eu quero saber qual é a igreja desse rapaz e qual é a religião que ele frequenta. Eu nunca falei aqui. Por quê? Porque talvez você pense que a igreja que eu frequente é a igreja, se você gostar, você vai achar que eu estou te chamando para algum lugar. Não é isso não. É você quem tem que perceber qual é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, o centro dela é Cristo. O centro dessa igreja é aquilo que Cristo fala, sem nenhuma dúvida. É aquilo que Cristo falou. Então você vai perceber que existem igrejas por todo lado aí, onde elas fazem doideiras. São todas, William, que faz? Não são todas. Só que o que acontece? Quando eu falei de todas, eu estou falando de denominações, tá? Por quê? Porque às vezes as pessoas elas tentam fazer as coisas conforme Jesus Cristo falou. Só que a outra, da mesma denominação, tem um ser humano lá com a mente completamente distorcida. E ela faz do jeito dela. William, onde é que eu devo frequentar? Aquela que fala sobre Jesus. Primeira coisa é você não se deixar ser enganado por outras pessoas para você não participar de lugares tipo essas pessoas aqui, olha. O chefe da sinagoga, ao invés de estar ensinando as coisas corretas, ele está fazendo o quê? Afastando o povo de Deus. É a mesma coisa, sabe do quê? É a mesma. Esse homem que ele está fazendo, imagine alguém chegando para você e pedindo um copo d'água. É a mesma coisa. A pessoa chega para você, pede um copo d'água,
ao invés de, eu estou com sede, me dê um copo d'água. Aí você pega e diz para ela, ao invés de você dar o copo d'água, você pega e fala para ela, não é o horário agora de beber água. É a mesma coisa que esse homem está falando aqui. Hoje não é dia de cura. Hoje é sábado. Hoje não é dia de cura. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui que é um alerta para a sua vida. O homem, ele cria rituais. O homem, ele cria regras que não tem nada a ver com Deus. Tem coisas que você vê por aí dentro das igrejas que Deus nunca falou. Deus nunca falou. Tem igrejas por aí que estão mandando gente direta para o inferno. Sabe por quê? Porque nunca pegaram a Bíblia e nunca leram. Vivem acreditando nas palavras das outras pessoas. Vivem acreditando em homem, tipo esse chefe da sinagoga aqui, olha. Sabe qual é o problema? O problema é, às vezes, você acreditar na palavra de uma pessoa, que sou eu, sendo que, às vezes, você olha uma pessoa que já está naquele ministério, às vezes há 30, 50 anos, super estudado, às vezes é super estudado, mas é cego. Tipo esses homens aqui, olha. Mestres da lei, conhecedores da lei judaica, conhecedores da palavra de Deus, todos cegos. Todos cegos. Então vamos lá, mas vamos dar continuidade aqui. Você tem que ver se as coisas que os homens, os líderes religiosos falam para você, se tem sentido, se tem base naquilo que Jesus fala, sabe? Se tem base. Agora, se você não lê, se você não tem relacionamento com Deus, tem gente que pensa que relacionamento é você conversar com a voz da tua cabeça. Escuta isso que eu estou te falando. As vozes da sua cabeça não é Deus. A sua consciência não é Deus. Depois você vai num vídeo lá no YouTube e escuta lá as vozes que você ouve. As vozes que você fala, às vezes, só são da sua cabeça, mas não é Deus. Para você conhecer Deus, você tem que conhecer Jesus Cristo. Senão, não conhece Deus. Jesus Cristo fala que é através dele que ninguém chega a Deus se não for por ele. E tem gente que fala, não, mas eu não leio, eu não tô nem, eu não leio, mas eu sempre estou conversando com Deus. Mas como assim? Explica para mim, você está conversando com a tua cabeça, só assim você pensa que é Deus que você está falando? Porque aquilo que Deus está fazendo, esse Deus que é o Deus de Abraão, o Deus Pai de Jesus Cristo, ele gosta de algumas coisas. Ele fala algumas coisas e aquilo que ele fala se cumpre. Você não sabe nada disso? Não, mas eu converso com ele. Eu imagino então. Deve ser tipo as conversas no relacionamento, né? Que a pessoa está lavando a louça, a outra está lá no quarto, eles estão conversando, mas eles não se conhecem. Deixa eu te falar algo aqui. Quando você tem interesse em conhecer uma pessoa, como é que você faz? Vamos lá, vamos lembrar da época que você namorava. Lembra da época que você namorava? Como é que você fazia quando você queria conhecer uma pessoa? Você quer saber tudo sobre ela. Tudo sobre ele. Você vai lá, qualquer coisa. Então, se você tem algo dentro da sua casa, que é uma Bíblia, ou tem no aplicativo, ou tem aí nos sites, à torta e à direita, isso não é desculpa para você não ler, para você não conhecer aquilo que Jesus Cristo fala. Como, por exemplo, ontem eu falei aqui algo que praticamente as pessoas que estavam aqui, ninguém tinha ouvido Jesus Cristo falar isso. Pessoas que frequentam a igreja nunca ouviram Jesus Cristo falar que todo ser humano, no dia do juízo, ele vai prestar contas por toda palavra inútil que saiu da sua boca. Ontem foi uma surpresa para muitas pessoas. Eu até falei o capítulo e o versículo onde Jesus fala isso. Todo ser humano vai prestar contas no dia do juízo por toda palavra inútil que saiu da sua boca. Aí você olha para a sua vida e observa o que é que você fala. Olha aí, a Fátima falou, isso ficou gravado na minha mente. Pois então. Então vamos lá, vamos continuar. Aqui nós estamos aonde? Nós estamos falando a respeito desse chefe da sinagoga, né?
Às vezes as pessoas elas tentam limitar Deus, colocar Deus em um lugar só. Deus só é meu. Não é isso que Jesus Cristo ele fala. Ah, não, mas Deus ele está ali, é só naquele lugar ali. Não, isso é uma limitação que o homem coloca. Sabe o que acontece? Agora, tirando esse homem aqui da sinagoga, tirando esse chefe aqui da sinagoga, tirando os líderes religiosos, e você? E eu? Você já observou? Você já observou, às vezes, na nossa vida, quantas vezes nós fazemos isso? Você observou quantas vezes nós limitamos Deus, às vezes, querendo colocar Deus dentro de uma caixinha? Você já observou isso? Às vezes querendo colocar Deus dentro das suas expectativas. Por que Deus não realizou isso na minha vida? Rapaz, você sabe quais são os pensamentos de Deus em relação a você? Ele diz que os pensamentos dele são maiores do que os seus. Aí você está querendo colocar os pensamentos de Deus dentro dos seus pensamentos. Tem gente, às vezes, que acontece coisas na vida dela e ela começa a agradecer ao universo, agradecer à natureza. Você está limitando Deus à natureza. A natureza não é Deus. O universo não é Deus. Não limita Deus. Tem gente que reduz Deus ainda a menos ainda do que isso. Menos ainda do que isso. Olha, se vocês estão gostando da live, faz subir os coraçõezinhos aí, para a gente chegar a 50 mil curtidas. Nós temos 150 pessoas aqui e 37 compartilhamentos. Quando você compartilha, a mesma palavra que você está ouvindo vai chegar para outras pessoas também, que às vezes estão precisando de ouvir mais isso do que você. E elas escutaram. Por quê? Porque você compartilhou. É sobre isso que eu estou falando aqui, olha, a respeito do homem da sinagoga. Quantas vezes nós fazemos isso? Se essa palavra está servindo para você, vai lá, faz alguma coisa, clica aí, compartilha para quem? Porque não é você, não sou eu que vou convencer uma pessoa que Deus, que Jesus Cristo é o Salvador. Sabe o que é? É o Espírito Santo de Deus. E quando você compartilha isso daí, que alguém ouve, a mensagem ela está sendo espalhada. Quem vai ouvir isso daí não é problema meu. Isso aí não é problema meu. É a mesma coisa, também não é problema seu quem vai ouvir isso aqui não. Tá? Então compartilha, é isso que eu estou falando, sabe? A gente precisa agir mais nas coisas. Parar de ficar só ouvindo e deixar as coisas acontecerem. Não pode ser assim não. Senão a gente acaba se comparando, tipo esse chefe aqui, olha, da sinagoga. Sabe? Então eu parei aqui, olha, vamos lá, para a gente continuar aqui. Eu parei no versículo 15, não é? Então, Jesus lhe respondeu, quando o homem falou, né? Vocês têm 6 dias para ser curado, vem curar justamente no dia de sábado. Aí Jesus chama essa pessoa de hipócrita. Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar água. O que Jesus está falando? Olha isso aqui, olha. Jesus Cristo ele era terrível. É por isso que quando eu falo que ele era inconveniente, aí tem gente que não entende o que eu estou dizendo. Que é isso? Uma pessoa dessa não é inconveniente, não. Jesus Cristo ele parece que ele vai lá na ferida da pessoa. Ele está dizendo o seguinte: dia de sábado você tem o seu boi lá, não tem? Você tem seu boi, né? Dia de sábado você não vai lá, pega aquele boi, você tira ele da onde ele está, lá do local dele, do estábulo, onde ele está lá dormindo, onde ele está lá é o local dele. Você não vai lá e pega ele e leva ele para beber água. Você não faz isso no dia de sábado? Faz, não faz? Então, agora essa mulher aqui, que é filha de Abraão, ela não merece ser curada no dia de sábado? Responde para mim. Jesus Cristo só faz isso. O Irlando está falando qualquer outros atributos não serve apenas a sexualidade. Isso é que dá para entender. Não, Irlando, isso daí é o que dá para entender em relação às pessoas religiosas, viu? Tem muitas pessoas que só veem a parte da sexualidade mesmo. Mas não é não. A sexualidade ela só é uma de todas as coisas que o homem
faz que desagrada a Deus, tá? Por exemplo, não é uma pessoa que ela não desagrada a Deus só porque ela é homossexual. Você vai perceber que as pessoas casadas, elas desagradam a Deus da mesma forma. Você está entendendo? Não é por causa da homossexualidade. Uma pessoa, ela pode sentir atração por outro homem, isso, fornicação, ela pode sentir atração por outro homem, mas ela não pode fornicar. Por quê? Porque vai contra a vontade de Deus. Então não é, o sexualismo, porque algumas pessoas elas batem em cima do homossexualismo. Mas não é só o homossexualismo. Você vai ver as famílias, elas são destruídas por causa de quê? Por causa de um homem e de uma mulher, não é? Da mesma forma. O que você acha que acontece dentro dos relacionamentos? Um monte de pecado, um monte de erro. Então não é relacionado à sexualidade, viu? É relacionado à humanidade. Você vai começar a compreender quando Jesus Cristo está na cruz e ele fala que o homem ele não sabe o que faz. É por causa de todas essas coisas. É por causa de libertinagem, é por causa do marido que é casado, traição, é por causa da mulher que faz o aborto, é por todas as outras coisas, é por causa das pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não fazem nada. Você está entendendo? Sabe o que tem que ser feito, Jesus Cristo falou, vai e prega o evangelho, a pessoa não vai. Então, isso aí é uma coisa, viu? Tá, Irlando? É só uma coisa. Mas vamos continuar aqui. Então, Jesus Cristo ele chama essa pessoa de hipócrita e fala a respeito de que o jumento, o boi, você vai lá e pega e dá água. Agora, essa mulher aqui não pode, né? Ela não pode ser liberta num dia de sábado de um espírito que atormenta ela por 18 anos. Isso não pode acontecer. Agora, você pode fazer as suas coisas. O que acontece? As pessoas ficam caladas quando ouvem isso de Jesus Cristo. Sabe o que acontece falando a respeito desse capítulo 15? Versículo 15, né? Jesus, ele não só liberta essa mulher, mas ele expõe a hipocrisia das pessoas. A hipocrisia das pessoas. O que é a hipocrisia? É quando você fala uma coisa, só que você age de outra maneira. E aí tem hipocrisia de à torta e à direita. De todas as formas existe hipocrisia dentro das pessoas. Então, Jesus Cristo ele mostra aqui que o que acontece? Tem pessoas que elas preferem viver de aparências. Elas preferem viver de aparências religiosas. Elas veem uma pessoa precisando, tipo esse homem aqui, ela não sente compaixão da outra pessoa. Olha isso, ela não sente compaixão, mas ela liga para as regras da religião dela. Ela não liga para o ser humano. Ela liga para as regras da igreja. As regras que o homem colocou. Às vezes, algumas pessoas agem dessa mesma forma. Eu quero que você entenda que Deus ele não está preocupado com as regras que os homens criam, não. Deus não está preocupado com isso, não. O que Deus está preocupado? Deus não é preocupado, mas é a vontade. É que as pessoas tenham suas vidas transformadas. Isso sim. Independente do tipo de vida que você vive. Independente do tipo que você vive. Deus ele quer que a sua vida seja transformada. Independente se você tem dinheiro ou não. Independente se você já mentiu demais. Se você já traiu demais. Se você já se relacionou com outra pessoa do mesmo sexo. Não importa. Não importa. Quando é que foi isso? Quando é que você se relacionou com outra pessoa? Ah, William. Foi ontem. Então foi ontem. Hoje, Deus quer saber de hoje. De hoje em diante. É só isso que Deus quer saber. De hoje em diante. De hoje em diante. Você vai carregar a sua cruz? Você vai negar os seus desejos em nome da palavra de Deus? Então, fica essa pergunta aí. Porque não adianta você falar, você ouvir, você falar que gosta de Jesus Cristo,
Já falei para você, uma pessoa que fala que acredita em Deus, que gosta disso, não muda nada na sua vida. Jesus, ele não quer só isso de uma pessoa, não. Deus, ele não quer saber se você gosta dele, não. Tem um monte de gente que gosta, tem um monte de gente que acredita em Deus. Isso aí não muda nada, não. Deus quer saber se você obedece, se você é um bom filho, do mesmo jeito que você pensa em relação aos seus filhos. Como é que seu filho é em relação a você? É o que Deus pensa. Nossa, que filho mal criado que eu tenho, que filho desobediente, que filho que eu tenho planos bons para ele, mas ele só faz as coisas da cabeça dele. Ele vai ter o resultado que ele plantou. Entende isso? Deus diz que você vai ter o resultado do fruto que você planta. Você entenda que Jesus, ele não julga a aparência. Ele vê que uma pessoa está precisando e ele vê que essa mulher ela precisava ser transformada. Eu quero que você entenda que todas as pessoas, e você é uma pessoa, você não foi criada por Deus para você viver curvada. Não foi. Eu não estou falando aqui palavras para te motivar, não, viu? Coach motivação. Não, não é isso, não. Eu estou falando que você tem um propósito na sua vida, você foi escolhida por Deus. O que você está fazendo aqui nessa live isso daqui não é à toa. Não é à toa que você está aqui comigo ouvindo essas palavras. Não é à toa. O problema é que às vezes, sabe o que acontece? Às vezes nós acabamos aceitando carregar pesos na nossa vida que nós não deveríamos carregar. Coisas que não são nossas, sabe? Às vezes você aceita carregar na sua vida mágoas, muita mágoa, porque fala que não tem força para perdoar alguém. Te liberta disso. Às vezes você vive com dores pelo corpo, você vive com dores na sua alma, porque você não libera o perdão. Sabe? E liberar perdão é justamente para quem não merece. Deus não nos perdoou? Deus perdoa. Se Deus perdoa, nós devemos fazer a mesma coisa que Deus faz. Quando você não faz, você está negando ser aquilo que Deus é. Você está negando. Você só precisa aceitar. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Você só precisa aceitar quem você é. Você não precisa nem fazer esforço. Você só precisa aceitar aquilo que Deus falou que você é. Às vezes você fica carregando, sabe, mágoas, vive aceitando um relacionamento ruim e não conserta isso. Vive aceitando um relacionamento que não tem conversa dentro de casa. Olha, às vezes tem pessoas que elas vivem curvadas porque ficam aceitando relacionamentos que machucam, ficam aceitando palavras. Por quê? Porque às vezes não acreditam que merecem melhor, ter uma vida melhor. Aí fica aceitando todas as coisas que aparecem para ela, ela aceita. E depois vai cobrar de Deus porque o plano não está sendo feito na vida dela. Ei, Deus não tem nada a ver com essas decisões que você está tomando, não. Compreenda isso daí. Sabe o que acontece? Quando uma pessoa ela vai aceitando se viver curvada, ela vai viver uma vida limitada. Porque Deus não colocou limite para você. Jesus Cristo, ele falou que nós faríamos obras maiores do que ele. Se você compreender isso que Jesus Cristo fala, às vezes você olha para a sua vida e você acha que você não merece nada além daquilo que você tem. E eu não estou falando só de coisas materiais, não, viu? Eu estou falando de coisas emocionais, de coisas espirituais, principalmente. Vive sofrendo, mas não quer mudar isso. Ah, não, William, eu até quero. Qual é o tamanho do seu querer? Quer que Deus mude a sua vida, mas nunca pega a palavra de Deus para compreender aquilo que Deus quer para você. Olha isso, vê se faz sentido. É por isso que tem gente que fala que gosta de Jesus, sabe? Mas sabe o que acontece? A maior parte das pessoas, elas não aguentariam Jesus um dia dentro da sua casa. Jesus Cristo é tipo um pavão.
Jesus Cristo. Eu vou comparar Jesus Cristo com pavão. William, como assim pavão? Sabe quando você vai em um parque e aí você vê um pavão, aquele rabo aberto, né? Todo colorido. Nossa, que bonito é o pavão. Você gosta de pavão? Nossa, como é lindo o pavão. Então, leva o pavão para dentro da sua casa. Um dia só. Só um dia. No final do dia, o pavão está sem pena dentro de uma panela, porque você não aguenta mais aquele pavão dentro de casa. É a mesma coisa em relação a Jesus Cristo. Tem muita gente que diz que ama Jesus, sabe por quê? Porque não vê ele. Aí como não vê, também pensa que ele não falou nada, mas quando começa... E eu vou te falar uma coisa, tem gente que nem lê as coisas que Jesus Cristo falou, sabe por quê? Porque se falou, vai mostrar como ela é hipócrita. Aí não é melhor eu não saber, porque aí eu não fico me contradizendo. Quando você lê o que Jesus Cristo fala, eu vou te falar. Você tem total consciência. Tudo isso que eu te falei aqui, que eu venho te falando, você tem total consciência a respeito do que vai acontecer com uma pessoa. Então, não seja negligente com a sua própria vida, viu? Olha, escuta isso aqui, vou terminar aqui. Eu estava falando para você que algumas pessoas, elas aceitam viver curvadas, né? E não foi isso que uma pessoa ela foi criada. Quando uma pessoa aceita, ela não está vivendo a vida que Deus planejou para ela. Agora, vamos lá. O final da leitura, Jesus diz o seguinte. Aliás, no final da leitura não. Jesus disse que essa mulher ela estava livre. Então, mesmo se você for uma mulher, hoje em dia, ou até mesmo um homem, que você está se sentindo curvado, eu não sei qual é o peso que você carrega nas suas costas. Eu não sei quais são as suas dores, mas você sabe. Hoje, Jesus Cristo ele está dizendo para você a mesma coisa que ele falou para aquela mulher lá. Mulher, estás livre. A mesma coisa que Jesus Cristo está falando lá naquele tempo, está escrito aqui, nós acabamos de ler, num dia de sábado, Jesus Cristo está falando. Por exemplo, não sou eu que estou falando para você, a minha voz, você está ouvindo a minha voz, mas não são palavras minhas. Jesus diz no versículo 12, mulher, você está livre da sua doença. Você não precisa mais disso. Eu vou pedir para você nesse exato momento, se você puder fechar os seus olhos, rapidamente. Feche seus olhos. Respira fundo. E feche seus olhos. Isso. Respira fundo. Feche os seus olhos. Eu quero que você pense nesse momento em uma coisa que tem te prendido, que tem sido um peso na sua vida, que tem te segurado. Eu não sei se é um mês, se é um ano, se são 18 anos, tipo essa mulher que Lucas conta. Mas eu quero que você pense em uma coisa que você sente. Eu não sei se é física, se é emocional, se é espiritual, mas você sente que a sua vida não anda por causa disso. Pode ser algum tipo de medo, eu quero que você pense nisso. Fique com os olhos fechados e pense. Talvez seja um medo, talvez seja uma mágoa, falta de perdão de alguma pessoa. Pense sobre isso. Alguma coisa que você sente que está sobre você. Pensa sobre isso. Isso. Agora eu quero que você, de olhos fechados, eu quero que você se imagine em um local que você gosta, um local que está cheio de pessoas. Imagine você nesse local, cercada de pessoas, e ali, nesse mesmo local, no meio dessa multidão de gente, está você, mas tem Jesus Cristo ali no meio também dessa multidão. E de repente, imagina isso na sua mente,
De repente, Jesus Cristo, ele olha para você. Continua com os olhos fechados. Jesus Cristo, ele olha para você. Do mesmo jeito da leitura que nós fizemos. Continua olhando. Jesus Cristo, ele continua olhando para você. Você pode perceber que talvez o seu corpo agora chegue até a arrepiar de você imaginar Jesus Cristo ali te olhando, tão próximo. Então, ele te chama. Ele te chama e você, curvada, você começa a andar na direção de Jesus Cristo. Curvada com isso que você pensou, se é seu medo, se é sua mágoa, você vai andando em direção a Jesus Cristo, carregando os seus traumas, carregando as suas dores, carregando as suas dificuldades. Você vai andando em direção a Jesus Cristo, carregando o desânimo, a depressão, a ansiedade. Eu não sei o que é, você sabe isso. Agora imagine Jesus colocando a mão sobre a sua cabeça e dizendo para você, respira fundo e ouça Jesus falando para você, você está livre. Livre. Me siga. Você está livre. Respira fundo. Isso. Respira fundo. Repita na sua mente, você está livre. Repita isso. Repita. Você está livre. Eu quero que você perceba os seus ombros sentindo um alívio, as suas costas, como se tivesse tirado um caminhão de pedras em cima de você, assim, tivesse saindo. Respira fundo. Jesus Cristo falando, você está livre. A mesma coisa que ele falou para aquela mulher no capítulo de Lucas. Respira fundo. Fala para você mesmo, eu sou livre. Fala, eu sou livre. Livre para decidir as coisas que têm relação com a vontade de Deus. Fala, eu sou livre. Como é bom ser livre. Isso. Abra os seus olhos. Olha, você sabe que é isso que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo, ele te liberta. Jesus Cristo, ele te liberta para que você possa viver de cabeça erguida. Para que você possa, no final da sua vida, voltar para Deus. A nossa alma, ela não morre. Ela não morre. Só que algumas pessoas vão voltar para Deus, outras vão cair no esquecimento de Deus. Mas a alma não morre. E esse lugar que cai no esquecimento de Deus, Jesus Cristo fala que esse lugar é terrível, que nesse local vai haver choro e ranger de dentes. Você entende sobre isso? Então Jesus Cristo, ele tem o poder de restaurar a vida de uma pessoa, de trazer a vida para a pessoa se levantar e realmente andar de cabeça erguida. Alguém tem alguma coisa para falar? A nossa live de hoje, eu espero que tenha feito muito sentido para vocês. Eu espero que tenha realmente agregado valor na sua vida. Sábado que vem, às 20h10, eu vou estar aqui com você novamente. Eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se você gostou da nossa live de hoje, mas sábado que vem eu tenho uma live para fazer para você às 20h10, que eu vou te dizer uma coisa. Você já ouviu, eu vou te adiantar para você até ler. Só que você, lendo, você não vai ouvir aquilo que eu tenho para te dizer. Você só vai ler. Você já ouviu muito falar por aí sobre uma porta estreita, não é? William, já ouvi falar. Pois então, sábado que vem, você é meu convidado, é minha convidada aqui. E eu quero te explicar o que é uma porta estreita, que Jesus Cristo fala sobre essa porta. Eu sei que provavelmente você já ouviu falar, não é? Provavelmente você já ouviu falar, mas você entende o que é essa porta estreita? Se você não compreende, eu vou te explicar detalhadamente o que é uma porta estreita. Eu quero dizer para você
que Deus ele chama uma pessoa para viver em liberdade. Não é para ser prisioneiro de ninguém. As pessoas elas querem ser prisioneiras, prisioneiras dos seus desejos, prisioneiras dos seus pecados. E Deus, quando ele chama uma pessoa, ele chama para ela ser livre. É para ela dizer não para tudo aquilo que não faz parte da vontade de Deus. Não importa o quanto tempo você esteja presa, se é 18 anos, se é 30 anos, tipo essa mulher aqui que nós acabamos de ler. Não importa quanto tempo você viveu curvada na sua vida, ou com doenças físicas, ou com doenças emocionais, para Deus não importa. A única coisa que importa é que quando Jesus Cristo toca, a pessoa fica curada. Quando Jesus Cristo toca, a pessoa fica liberta. Tenha uma boa noite para você.